existe fatalidade? Onde é que entra o nosso livre-arbítrio? Vamos pensar juntos o significado de fatalidade. Fatalidade é aquilo que a gente não pode evitar, aquilo que a gente não pode alterar, que já está determinado. Será que a nossa vida é assim? Está tudo determinado, não pode alterar, nada a gente pode evitar? Nós aprendemos que a nossa vida sim é planejada antes de reencarnar. Nossa família, área profissional, condições materiais. Mas dentro desse planejamento, nós fazemos escolhas e somos influenciados a escolher. Aí que entra o nosso livre-arbítrio. Não existe a fatalidade no sentido de que está milimetricamente determinado. Não. Nossa vida é um constante aprendizado e feita de caminhos que nós escolhemos. As pessoas que nós vamos nos relacionar, seja amigos, cônjuges, o trabalho que eu vou exercer é uma escolha. O planejamento reencarnatório é um norte, que ele vai nos ajudar de acordo com as nossas necessidades, aquilo que a gente mais precisa melhorar. E durante a nossa existência, dependendo do que a gente está vibrando, dependendo do que nós estamos sintonizando, conectados, essas escolhas têm influências. Por isso que a importância do vigiar e orar, a vigilância e a oração. No momento que nós conhecemos as nossas tendências, os nossos vícios, as nossas imperfeições, e nós identificamos nelas o que a gente precisa verdadeiramente melhorar, se esforçar para vencê-las, juntamente com a prece, com a oração, os pensamentos bons, a tendência de a gente seguir o caminho correto é maior. A tendência do livre-arbítrio nosso ser voltado para o que é, para o nosso planejamento é maior. Porque nós estamos sintonizados com isso. Portanto, então, fatalidade não existe. Não está tudo pré-determinado. Os acontecimentos são resultados de circunstâncias que nós mesmos criamos. Por isso é importante identificarmos os nossos interesses por trás de uma ação. Quando eu pratico uma ação, quando eu falo ou faço algo, quais são os meus interesses por trás? Qual é a minha intenção? Pois isso vai gerar uma consequência que desencadeia acontecimentos diversos para que a gente colha mais tarde. Vamos tentar dar um exemplo para não ficar tanto na teoria, né? Às vezes a teoria fica um pouco confusa. Vamos dar um exemplo. A escolha de uma profissão. Algo tão comum para nós, encarnados, né? Escolher a nossa profissão. Quando nós definimos o nosso interesse, o nosso propósito, fica mais fácil de escolher, fica mais claro a nossa decisão. Se o meu interesse é ter um trabalho que ganhe muito dinheiro, trabalhando pouco, independente do lugar, e vale ressaltar que não tem nada de errado ganhar bastante dinheiro, né? Mas o meu interesse é outro. O interesse é ganhar bastante dinheiro trabalhando pouco, seja qualquer lugar que for. Ou o meu interesse e o meu propósito é ter um trabalho que contribua com a sociedade, que agregue algum valor para as pessoas, que auxilie e contribui para o crescimento daquela pessoa ou das demais pessoas. São duas escolhas bem distintas, né? Não é mesmo? Uma é com interesse pessoal, outra é com interesse do todo. Mas ele nos ajuda a escolher o caminho certo. São duas escolhas que a gente faz parar para pensar. E nós temos um termômetro para a gente saber se a gente está escolhendo o caminho certo. A melhor escolha é aquela que tranquiliza o nosso coração, que deixa a sensação de paz na consciência, que deixa a sensação de um ânimo, de vontade de continuar, de um prazer. Então, voltando para o nosso assunto de fatalidade e livre-arbítrio, nós podemos dizer que a única fatalidade, o único acontecimento que é certo e pré-determinado é o desencarne, é a nossa morte. O resto, tudo são de acordo com o que eu escolho. E o que eu escolho depende muito do meu interesse, do meu propósito.
E o meu propósito, o meu interesse, depende muito de eu me autoconhecer. Saber quem eu sou. E o meu autoconhecer depende muito do que eu estou vibrando, do que eu estou pensando, de qual frequência me estou sintonizando. Então percebo que é uma escala, né? As minhas escolhas dependem dos meus interesses. O meu interesse depende do meu autoconhecer. E o autoconhecimento depende muito do que nós estamos vibrando. Então, o livre-arbítrio é uma ferramenta poderosa que temos e se faz presente em dois momentos da nossa vida. Antes de a gente reencarnar, na espiritualidade, na erraticidade, onde nós temos a possibilidade de escolher o gênero de provas, as circunstâncias às quais nós queremos passar, para que nós possamos evoluir mais rapidamente. Essas são as nossas escolhas, que nós escolhemos o gênero. Ou seja, nós escolhemos o meio, a área, os tipos de pessoas que estarão à nossa volta, que vão nos proporcionar um crescimento que a gente precisa. E cabe ressaltar aqui que são circunstâncias boas ou ruins, mas todas elas com um olhar de progresso espiritual, sempre para evoluir. O que para muitos a gente julga como ruim, conviver com tal pessoa, trabalhar em tal lugar, possuir aquela doença, para o espírito que escolheu isso, é uma excelente oportunidade de aprendizado, que com certeza vai contribuir muito, porque ele necessita um planejamento reencarnatório. Então, em relação aos aspectos físicos, como família, trabalho, cidade, são escolhas pretérias, que sim fazemos anteriormente. Entretanto, agora com relações aos aspectos morais, nós vamos ter o livre-arbítrio sempre. Esse é o segundo momento que nós temos o livre-arbítrio. Escolher entre o certo e o errado, escolher entre o bem e o mal. São escolhas sempre nossas. E não há nada pré-determinado nisso. O que identificamos é uma diferença nas escolhas das pessoas por questões de tendências, de evolução. Por exemplo, é natural a gente ver pessoas que já passaram pela experiência do erro, do equívoco, não cometer mais. Assim como é natural as pessoas com tendência aos vícios fazerem escolhas equivocadas, que ainda não foram dominadas aquelas tendências. Mas é importante dizer, ninguém vem pré-determinado ao crime. Ninguém vem pré-determinado para cometer um crime nessa vida. Ninguém. O que ocorre é que o espírito ele pode escolher vir em um ambiente propenso à violência, propenso a brigas. Ele mesmo escolhe, porque ele sabe que ele precisa se melhorar, domar essa má inclinação nele. O espírito pode pedir para se aproximar de algozes, de inimigos de outras vidas, para que se possa reconciliar. Aí você pode estar pensando, mas se ele escolhe vir nesse ambiente com essas pessoas, é claro que ele vai cometer erros. Não, sinceramente, aí que entra o nosso livre-arbítrio. As oportunidades de escolher o caminho errado vão existir. Influências negativas vão existir. Porém, o contrário também. Vão existir pessoas e situações que vão nos apresentar um caminho correto, um caminho melhor, um caminho com boas escolhas. E é nesse momento que são apresentados dois, o livre-arbítrio estará à nossa frente, cabendo somente a nós escolher. Então, no quesito lições morais, leis morais, aprendizados morais, não há fatalidade. Não há nada pré-determinado que a gente possa mudar. E sim, totalmente livre para nós escolhermos. Um outro ponto importante de se destacar é de que o nosso planejamento reencarnatório ele é flexível. Ou seja, ele pode ser adequado e modificado de acordo com os resultados, de acordo com as nossas escolhas do dia a dia. Tudo depende do que eu vou escolher. Se eu me dedico, por exemplo, a fazer o bem, a caridade, ao esforço de domar minhas más inclinações, se eu me empenho em querer fazer o bem ao próximo, às pessoas necessitadas, tudo isso, essas escolhas que eu vou tendo durante a vida, tem mérito nisso. E são escolhas positivas para nós. Um caso, bem rapidamente, que exemplifica bem. Um espírito que em seu planejamento reencarnatório, de verdade,
veio programado para perder um braço, devido à escolha de efeitos e resultados anteriores a essa vida. Então, vem programado para perder um braço em um acidente, por escolha dele e por resultado de uma ação de outras vidas. Mas nessa vida ele resolve ter atitudes e comportamentos voltados para o bem, a caridade, ao amor ao próximo. E é permitido. A lei divina é de amor. Deus é amor. E permite que apenas um dedo fosse retirado. Esse é um caso que aconteceu de verdade. Em vez de um braço, foi apenas retirado um dedo, devido às boas escolhas que ele fez. Então, até no nosso planejamento reencarnatório, não existe a fatalidade. Existe sim momentos em que a gente a espiritualidade adequa a nossa vida de acordo com o que a gente está escolhendo. Ou seja, a fatalidade só existe com relação ao desencarne, à morte. Tudo que a gente vai viver pode ser modificado, dependendo das nossas escolhas, dependendo do nosso livre-arbítrio. E que a gente possa cada vez mais nos empenhar para a gente não se desviar do nosso planejamento encarnatório. Seguir o que a gente escolheu. Pois o que a gente escolheu é o que a gente necessita. E sempre lembrando de fazer escolhas boas para amenizar as nossas dores e as situações que precisamos passar de dificuldade. Muito obrigado pela atenção. Fiquem na paz de Jesus.